Olá, tudo bem com você? Me responda uma pergunta. Por que os indivíduos narcisistas exibem comportamentos que muitas vezes contradizem com a lógica? Você sabe por quê? Se você não sabe, preste bem atenção a esse vídeo de hoje, porque nós vamos falar sobre os paradoxos narcisistas. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. Indivíduos narcisistas exibem comportamentos que contradizem a lógica, onde há uma discrepância notável entre as suas ações e as suas palavras. Eles tendem a afirmar que valorizam a honestidade e a integridade, enquanto se envolvem em ações secretas, em ações enganosas, que muitas vezes deixa as pessoas confusas. É importante notar que esses comportamentos paradoxais, para evitar se tornar uma vítima dos seus ou de suas, melhor dizendo, manipulações, para proteger-se, para proteger a sua autoestima e prevenir futuros ou futuras relações abusivas. Se você gosta desse assunto e gosta do nosso canal, eu peço a você que dê o seu like, se inscreva em nosso canal, comente e dê o seu like, porque o seu like é muito importante para que mais pessoas possam tomar conhecimento de assuntos relacionados ao desenvolvimento emocional e sobre relacionamentos abusivos que nós tratamos aqui no nosso canal. Os comportamentos dos narcisistas são caracterizados por contrariar e contrariações absurdas. O indivíduo com transtorno de personalidade narcisista, eles apresentam uma notável incongruência entre as suas atitudes e os seus discursos, causando muitas vezes confusão, causando muitas vezes dúvida nas pessoas que com eles convivem. Se eles falam em honestidade, integridade, por outro lado, eles estão com ações ardilosas, mentirosas, com falsidades. E quando você percebe os comportamentos contraditórios desse indivíduo, quando a sua vítima conhece e reconhece ou se desperta para o fato dele ou dela ser uma pessoa narcisista, quando essa pessoa mantém um senso crítico diante das atitudes e evita se tornar uma pessoa abusada, se evita de ser uma pessoa manipulada por este indivíduo e passa a compreender os comportamentos paradoxais que muitas vezes ocorrem na vida do narcisista, e é um posicionamento em que a pessoa começa a despertar porque vê que é
extremamente importante que se conheça essas atitudes do narcisista e percebe as nuances de suas manipulações. Por quê? Porque a pessoa que se desperta para esse fato de convivência com esse tipo de indivíduo, seja homem, seja mulher, eles começam a perceber as nuances das manipulações que o narcisista faz. Ele começa a identificar os abusos, ela começa a lidar com as manipulações de uma forma mais tratável, ela começa a se proteger e proteger a sua autoestima dos seus ataques, das suas intervenções, e passa a prevenir as futuras reações abusivas do narcisista. Mas devemos sempre lembrar, nem todos os narcisistas eles agem da mesma forma. Existem alguns que são mais, vamos dizer assim, mais extrovertidos do que outros. Então aqui eu vou separar alguns pontos que são paradoxais, são paradoxos na vida de um narcisista e que você pode identificar aí no seu relacionamento, se você tem alguém narcisista na família, ou convive com algum narcisista, ou conhece alguém que conviva e que precise conhecer esse fato, é importante que você preste atenção e acompanhe. A primeira, ou o primeiro paradoxo, é que eles têm uma baixa autoestima. Veja só, a autoestima do narcisista, ela é baixíssima, mas ele não demonstra isso. Então o que é que ele faz? Ele apresenta-se como um ser superior, mas que na verdade ele tem um coração muito ferido, uma alma muito ferida, ele foi muito maltratado, mas ele se apresenta como um ser perfeito, como um ser superior, onde todo mundo não presta, só ele que presta, só ele que sabe tudo. E isso muitas vezes é cansativo para quem convive. É cansativo ter que mostrar ao mundo, também para ele, que ele tem que mostrar ao mundo que é uma pessoa de grandiosidade. Ele se sente cansado também com isso, mas ele tem que manter a máscara, porque ele tem uma profunda insegurança, ele tem um sentimento de inadequação muito grande, e esse sentimento de inadequação muitas vezes leva ele a buscar validações das outras pessoas. Então, inclusive nós temos até vídeos aqui no nosso canal que trata desse assunto, sobre essa questão da insegurança e da baixa autoestima do narcisista. E eu vou deixar linkado aqui na nossa descrição. Um outro paradoxo que nós encontramos na vida do narcisista, o que ele apresenta, é um desprezo pela fraqueza alheia. Olha, ele tem esse sentimento de desdenhar, muitas vezes, da dependência emocional das suas vítimas, das condições de carência das suas vítimas, porque ele
procura mostrar ao mundo que é autossuficiente, que é superior, quando, na verdade, é ele que é o maior dependente das emoções alheias. Ele tem fraquezas e falhas grandiosas. Entretanto, ele vê as fraquezas dos outros, a fraqueza ou as fraquezas, fragilidades e falhas das outras pessoas como falhas e imperfeições que ele não admite. Ele não admite. Então, isso cria uma contradição, porque ele também é carente, porque ele também é dependente, porque ele também é inseguro. Então, ele quer atenção, ele quer validação, ele, por causa da sua baixa autoestima, ele quer ter essa autoestima elevada, então ele mostra essa autoestima elevada, quando na verdade ele precisa ter essa autoestima. Essa necessidade dele é uma forma de dependência emocional. Ele precisa que lhe digam que ele é maravilhoso, que ele é grandioso, que ele é poderoso, que ele é poderosa, maravilhosa. Mas eles não querem admitir que é fraco ou que são fracos, que são carentes, que são emocionalmente abaláveis. Ele projeta sua dependência na sua vítima, nas outras pessoas, naquelas pessoas que lhe cercam. Um outro ponto importante do paradoxo narcisista é a questão da idealização e da desvalorização. Nós já falamos sobre isso aqui, inclusive nós temos vídeos aqui linkado na descrição que vai explicar essas duas condições do ciclo de abuso narcisista e que você pode acompanhar. Mas eu vou resumir aqui rapidamente para que você possa entender qual a dificuldade ou paradoxo que existe nesses dois pensamentos narcisistas. A idealização, ela se dá justamente no início do relacionamento, quando ele faz uma projeção, ou seja, ele cria uma imagem muito poderosa da sua vítima, ele faz um plano, projeto de vida e cria um verdadeiro avatar de perfeição na mente dele com relação à sua pessoa, ou a pessoa que é a sua vítima em potencial. E ele vê essa vítima com todas as características de uma pessoa perfeita para ele. Só que com o passar do tempo e da convivência, esses itens que ele separa para colocar na sua vítima, eles vão caindo por terra, porque ninguém é perfeito. Só que ele não aceita imperfeições das suas vítimas. E quando essa vítima começa a conviver com ele, começa a fazer com que ele se sinta alerta. Porque ele começa assim, na idealização ele é todo amor, ele é todo carinho, ele é toda atenção. Mas aí chega um momento em que você começa a notar algumas falhas no seu caráter, no seu procedimento, nos seus pensamentos e projetos de vida. E aí você começa a contestar esse tipo de atitude ou de comportamento. E aí é que entra a segunda fase do ciclo de abusos. Porque até a idealização
ele é todo amor, todo carinho. Mas quando você começa a notar que ele vai estar diferente do início, aí ele vai mostrar a verdadeira face. Cai a máscara e ele passa a mostrar a sua verdadeira face, que é quando ele mostra a segunda fase do ciclo, que é a desvalorização. Então ele vai criticá-la, ele vai denegrir sua imagem, ele vai fazer com que você se sinta horrível. Aquilo que ele queria ver em você, ele não encontra, então ele vai notar ou vai manifestar que você não está sendo aquela pessoa que ele gostaria, e ele já vai ficar de olho no próximo ou na próxima vítima, porque você está, vamos dizer assim, o seu suprimento narcisista, o suprimento narcisista que ele procura em você, você não está mais dando conta de entregar. E então está falhando. E essa falha, para ele, é inadmissível. Sendo assim, ele passa para outra fase, que é a desvalorização. E quando vê essa desvalorização, consequentemente, finalizará com o descarte, que é quando ele procura uma outra vítima e deixa você de lado, porque você não faz mais parte daquele grupo ou daquelas pessoas que lhe abasteciam na sua condição de narcisista. O outro ponto que é importante é a exclusividade e a rejeição pela intimidade. Veja como esse indivíduo ou esses indivíduos são difíceis de se lidar. Eu vou explicar isso com clareza para que você entenda. Isso no nosso próximo vídeo, porque esse vídeo eu tenho que dividi-lo em duas partes, ok? Então, nós ficamos por aqui nessa primeira parte e nos aguarde na nossa segunda parte, no nosso próximo vídeo. Fica com Deus.